Boa noite, amados irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui firmes na quarentena. Que o Senhor siga nos dando graça e que façamos este tempo um tempo de edificação das nossas famílias, das nossas casas. Esses dias o Senhor tem incomodado e falado ao meu coração a respeito de termos um coração generoso, de vivermos no amor fraterno. E Ele tem me ministrado a respeito de um momento de aflição que veio sobre Jerusalém no tempo da igreja primitiva, mais ou menos no ano 50 depois do Senhor Jesus, né? E vamos compartilhar nessa noite a respeito deste tempo. Sabemos que o mundo, nós, temos vivido num momento de aflição. E não só devido à pandemia, mas às suas consequências, porque estamos de quarentena, confinados em nossas casas, e 60% da população brasileira é composta por autônomos. Então, pessoas que dependem do comércio, que está fechado, grande parte, e acaba que afeta a renda dos irmãos, né? Então, como a igreja, como nós devemos nos portar, né, neste tempo? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria e que Ele derrame sobre nós um coração generoso, um coração pronto para estarmos sensíveis às necessidades de cada um. Amém. Vamos fazer uma oração pela palavra antes de iniciarmos a leitura? Amado Pai, primeiramente, Senhor, coloco a minha vida, que estou ministrando a palavra, diante de Ti, Pai. Senhor, que em primeiro lugar a palavra ela sirva para mim, que como uma espada de dois gumes ela me corte, que ela faça efeito, Senhor, em meu coração, e que como uma semente ela caia em terra boa e frutifique, Senhor. Assim peço a Deus por aqueles que ouvem. Ó Deus, cada um daqueles que está escutando esta mensagem, que o Senhor alcance, que o Senhor, ó Deus, abra o entendimento, que o Senhor traga, Senhor, este coração pronto, ó Deus, em ouvir a Tua voz, em receber a Tua palavra. Pai, encomendamos o Teu Espírito sobre nós e sobre a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir aqui a palavra em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Vamos ler do 1 ao 8. Diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente para participarem do privilégio da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero provar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Agora vamos descer um pouco a leitura para o verso 14. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha colhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha colhido pouco. Amém. Neste contexto, a igreja em Jerusalém estava passando por uma severa fome. Toda a Judéia estava passando por fome. E a igreja mais ainda, porque além da fome, ela estava sendo perseguida por Herodes. E o apóstolo Paulo, ele, através dessa carta, ele torna conhecida o ato da igreja, das igrejas da Macedônia, no contribuir, no ofertar com os irmãos que estavam em aflição. Diz que a igreja da Macedônia, ela era uma igreja que tinha poucos recursos. Era uma igreja que também estava em tribulação, mas eles insistiram em poder ajudar, em participar desse privilégio de socorrer os santos. E a palavra diz, que apesar de sua grande pobreza, manifestaram alegria. E eles deram-se primeiro ao Senhor e depois a nós, o apóstolo Paulo diz, Então, que precioso o que as igrejas da Macedônia alcançaram. Em primeiro se doar ao Senhor e depois se doar aos servos de Deus. Me lembro da viúva de Elias, de Serepta. Quando houve seca em toda a terra ali, o Senhor diz a Elias: vá a Serepta e ali uma viúva lhe sustentará. E diz que a viúva ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela iria fazer um pão, um bolo para ela e para o filho, iam comer e iam esperar a morte, porque havia fome também naquele momento. E o profeta Elias diz: pega o que tem e faça para mim. E talvez se queixando, mas se sujeitou à palavra do profeta e fez primeiro ao homem de Deus. E ele comeu, mas qual que é o desfecho da história? Não faltou seu azeite e não faltou sua farinha, porque primeiro deu a Deus e depois ela pensou em si, Primeiro colocou Deus à frente e depois ela estava em segundo plano junto com o seu filho. Então essas igrejas da Macedônia, elas primeiro se doaram a Deus e depois aos homens, aos servos. Como é importante nós termos um coração voltados ao Senhor. Porque se o nosso coração estiver entregues ao Senhor, amados, nós teremos um coração longânimo. Os atributos de Deus se manifestarão em nós. Nós partilharemos o que temos. Nós olharemos ao aflito, ao necessitado, e seremos um socorro a eles. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 8: não lhe estou dando uma ordem, mas quero provar a sinceridade do amor de vocês. Quero provar a sinceridade do amor de vocês.
Em João 13, 34, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, né? Um novo mandamento lhes dou, que amem uns aos outros, assim como eu os amo. Amem uns aos outros, né? Se amem. E como que é o amor do Senhor, né? A palavra diz em 1 João 3,16, né? E nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, né? Este é o amor. O amor é se entregar. O amor é se doar. O amor, ele não barganha, ele não tem os seus interesses, mas ele requer uma entrega incondicional. E nisso o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesses dias, que temos que exercer este novo mandamento. Vamos abrir lá João 13, 34, 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Assim vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nisso seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Porque transmitiremos o amor, mas não este amor que o mundo prega ter, né? Um amor egoísta, um amor que busca os seus interesses, né? Mas o amor de Deus, o amor de Cristo, de se entregar. Né? E o Senhor Jesus também diz, né? Não há amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele convida a igreja de Corinto a participar desta oferta aos irmãos de Jerusalém. E ele dá o testemunho de como a igreja da Macedônia, passando por provação, sendo pobres, quiseram ter o privilégio de ajudar os santos. Se dispuseram a ofertar. Nós vemos que a grande característica da igreja primitiva era porque eles viviam no amor fraternal. Esta igreja de Jerusalém que estava passando por aflição nessa década de 50 depois de Cristo, eles estavam assolados, sem mantimento, mas eles viviam no amor fraternal, lá em Jerusalém. Como diz em Atos 2, em Atos 4 também fala, que eles não consideravam nada propriamente seus, mas tudo que eles tinham eles partilhavam, para que ninguém tivesse falta. É necessário, amados, que neste tempo nós estejamos sensíveis à necessidade do nosso irmão, que nós estejamos atentos ao que o irmão precisa. Porque, como nós iniciamos falando, né, 60% da população brasileira é composta por autônomos. E na nossa igreja mesmo, nós temos muitos irmãos que são autônomos. E como será que estão esses irmãos, né? Será que não tem faltado? Será que está tudo bem? Temos que sair das nossas fronteiras. Mas como eu posso ajudar um irmão? Como? Sendo que eu tenho que estar de quarentena, não posso sair de casa. Amados, Deus dará graça, Deus dará inspiração para que nós auxiliemos, montando uma cesta básica, deixando rapidamente na porta, dando uma oferta, algo rápido, né? Mas não podemos passar alheios a esta situação, porque estamos passando por adversidades. Né? Irmãos podem estar tendo faltas. Né? E o que eu tenho feito, né, para suprir estes irmãos? Né? A igreja ela não está funcionando fisicamente, né? Mas que ainda tenhamos um coração
disposto nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, né? Para manter a casa dos irmãos, para manter os servos do Senhor, né? É importante estarmos atentos. Então, vou ler aqui o verso 14 de 2 Coríntios 8. Né? No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, no caso a igreja de Jerusalém, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, se em algum momento a igreja de Corinto passar por aflição, a igreja em Jerusalém, as outras igrejas, precisam estar atentas para suprir a aflição que viesse em algum momento à igreja de Corinto. Isso é o que o apóstolo Paulo ensina. Mas neste momento em específico, a igreja de Corinto tinha que socorrer a igreja em Jerusalém. E aí ele diz, né? E então haverá igualdade. Como está escrito, quem colheu muito, não teve demais. E também não faltou a quem colheu pouco. Que o Senhor nos dê este coração, amados. Que o Senhor nos leve a um coração donativo. Para finalizar, vamos abrir Atos 2, 42 e 45, para vermos como essa igreja de Jerusalém, ela vivia, né? Atos 2. Atos 2, 42 e 40 ao 45. Diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje nós não podemos, né, viver no partir do pão porque estamos de quarentena. Mas haverá um momento que isso vai passar e partilharemos pão, estaremos em comunhão. Mas vamos lá, ó. 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Ó. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Que bênção! Agora vamos para o 4, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua as coisas que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Que bênção! O Senhor estava no meio dessa igreja, né? Visitando com um coração fraterno. Davam-se de si mesmos. Né? E que tenhamos este exemplo da igreja lá, as igrejas lá da Macedônia, né? Que primeiro se deram ao Senhor e depois aos irmãos, né? Aos servos do Senhor. E assim como a viúva também que comentamos, né? Que primeiro deu ao profeta um símbolo de Deus e nada lhe faltou. Amados, a palavra do Senhor diz em Provérbios 19, né? Que aquele que dá ao pobre, ele empresta a Deus e Deus o retribuirá com correções, com juros, né? Porque Deus, ele é bom, Deus, ele nos honra. Para finalizar, não lembro a referência, mas diz a palavra também assim, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provemos a Ele, provemos Sua palavra, e nós veremos que Ele é fiel, que Ele é bom, e que no dar nós receberemos muito mais. Tenhamos este coração, amados, sinceros diante de Deus, e longânimos, prontos a abençoar os irmãos. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar. Amado Pai, Senhor Deus, pedimos por Tua palavra, Senhor,
que ela encontre um lugar dentro de nós e que ela transforme os nossos corações, para que tenhamos um coração pronto, um coração, ó Deus, que é generoso para com os irmãos, que é generoso, ó Deus, para com os teus servos, mas que em primeiro lugar se doa a Ti, Pai. Dá-nos um coração voltado ao Senhor, voltados, ó Deus, ao Teu reino, voltados em lhe servir, Pai. Senhor, que tenhamos, ó Pai, o Espírito que havia sobre a igreja da Macedônia, do Espírito, ó Deus, que estava ali sobre a igreja primitiva em Jerusalém, de viver no amor fraterno, Pai. Senhor, auxilia-nos para este momento. Socorra, Pai, o Teu povo. Socorra, Senhor, os Teus filhos. Pai, não permita que nada lhes falte, Senhor. Que a Tua mão, ó Deus, de provisão esteja sobre cada casa, Pai. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, colírio sobre os nossos olhos, para estarmos atentos, discernindo, Pai, o irmão que necessita, para sermos instrumentos e respostas do Senhor em socorrê-lo, Pai. Abençoa-nos, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Amém, estamos encerrados. E essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite. Amém.